Do público, este é o P24. Hoje olhamos para a novela em várias partes a decorrer no mercado da inteligência artificial. Em menos de uma semana, o CEO da mais famosa startup no mundo da inteligência artificial foi despedido, foi contratado pela Microsoft e voltou à empresa original. Pelo meio, os trabalhadores ameaçaram despedir-se para o seguir e surgiram avisos sobre uma descoberta que supostamente coloca em risco a humanidade. Mas afinal, o que se passou nos últimos dias na OpenAI? A Carla Pequenino, jornalista do Público, especialista na área da tecnologia, vai ajudar-nos a perceber. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Carla, nos últimos dias tivemos aqui uma pequena novela em Silicon Valley, no mundo da inteligência artificial, que tens acompanhado. Por isso, para percebermos o que aconteceu, gostava que fôssemos aqui ao início. Quem é Sam Altman, este CEO, e como é que surge a OpenAI, que está agora no centro da polémica? Bem, o Sam é o cofundador e ainda presidente executivo da OpenAI, que é a empresa por detrás do ChatGPT, que é o programa informático que se tornou muito popular nos últimos meses porque é capaz de responder a perguntas sobre tudo: programação, história, dúvidas existenciais. Sobre este executivo, tem 38 anos e nasceu nos Estados Unidos. À semelhança de outros grandes e populares líderes de tecnologia, começou a programar antes de chegar à faculdade e deixou os estudos a meio para fundar uma empresa, mas não foi a OpenAI. A primeira tentativa dele foi a Loopt, que era uma app que permitia partilhar a localização das pessoas. Não funcionou e meses mais tarde ele basicamente começou a trabalhar na Y Combinator. A Y Combinator era uma incubadora de startups de tecnologia e foi aí que ele começou a pensar na OpenAI. E a OpenAI, inicialmente, deveria ser uma organização sem fins lucrativos para estudar e explorar a inteligência artificial e funcionar como um contrapeso das grandes tecnológicas. Alguns dos investidores iniciais são nomes muito conhecidos como Elon Musk. Portanto, surge como um projeto de investigação desta área da inteligência artificial sem fins lucrativos. Mas quais eram os grandes objetivos no início? O que é que a OpenAI pretendia fazer? A OpenAI nasceu para ser um laboratório de inteligência artificial. A ideia era explorar o futuro da inteligência artificial, o que é que era possível fazer. E um dos projetos iniciais, que é o projeto ainda, era perceber se os chatbots podiam ser programados para escrever sobre qualquer tema se fossem treinados com uma base de dados suficientemente grande. E como se percebeu no último ano, o ChatGPT mostra que sim. Mas até lá chegar foram desenvolvidos e lançados vários modelos que não eram tão bons, mas o objetivo sempre foi esse, foi descobrir se a inteligência artificial poderia ser treinada para responder e ajudar sobre qualquer tema. Mas isto depois torna-se um negócio. Esta entidade sem fins lucrativos acaba por se transformar numa empresa. Como é que isto aconteceu? A OpenAI continua, só que deixa de ser um laboratório sem fins lucrativos e passa a ser uma empresa financiada com capital de risco. E isto acontece porque Sam Altman tinha este objetivo e ele percebe rapidamente que um laboratório de inteligência artificial que estuda, que trabalha, que lida com estes temas precisa de mais capital. E é então feita esta mudança. No entanto, o objetivo não mudou. A OpenAI ia continuar a ser um contrapeso das grandes empresas, só que precisava de capital de risco. Tanto que o conselho de administração inicial do laboratório sem fins lucrativos continuou a ser o conselho de administração da empresa. Mas é aqui que entram grandes players do mercado, nomeadamente a Microsoft. Sim, a Microsoft foi uma das grandes investidoras desde cedo na OpenAI e fê-lo porque a inteligência artificial é uma área que interessa muito à Microsoft e a inovação é mais rápida numa startup, portanto acabava por ser benéfico. A OpenAI beneficiava do capital da Microsoft, que investiu inicialmente logo $1.000 milhões, foi o primeiro pacote de investimento da empresa, e a Microsoft beneficiava porque podia estar mais perto de investigação muito rápida em inteligência artificial.
Ok, entretanto sabemos que a OpenAI lançou vários produtos com um grande impacto, como o DALL-E e o ChatGPT. Vamos então ao que se passou nos últimos dias. A 17 de novembro, Altman é despedido pelo Conselho de Administração da OpenAI, vai para a Microsoft, depois volta. Como é que se passou tudo isto? Bem, ele foi despedido na sexta-feira. O público tem um artigo muito detalhado por ordem cronológica que recomendo a Sim, os leitura. ouvintes podem ir ler para aprofundar mais um Exato, é bocadinho. quase uma telenovela e podem escolher o vosso episódio preferido porque aquilo tem um índice com a data. Mas, em resumo, Sam Altman foi despedido na sexta-feira. Na segunda-feira, o dia arrancou com a notícia de que ele teria sido contratado pela Microsoft, que queria continuar a apoiar a OpenAI, e Sam Altman ia basicamente liderar uma nova subsidiária da Microsoft especializada em inteligência artificial avançada. E a Microsoft, na segunda-feira, dizia que tinha emprego e lugares para todos os profissionais da OpenAI que se quisessem juntar. Porque a saída de Sam Altman, como teve pouca explicação do Conselho de Administração, foi muito contestada pelos trabalhadores que estavam muito satisfeitos com o trabalho do líder e que concordavam e que apoiavam e que seguiam Sam Altman. Nesse mesmo dia, mais de 700 trabalhadores da OpenAI assinaram uma carta a dizer que seguiriam Sam Altman para a Microsoft se este não fosse readmitido na OpenAI e pediam que o Conselho de Administração fosse remodelado, porque sabiam que a Microsoft tinha lugares para eles. Um dia mais tarde, na terça-feira já bem de noite e na madrugada de quarta-feira em Portugal, lê-se nas redes sociais que Sam Altman teria sido readmitido como presidente executivo. E há muitas celebrações nas redes sociais, sabe-se que se estão a encomendar pizzas para a equipa da OpenAI, portanto a notícia é muito celebrada online e na sede da empresa. Mas basicamente Sam Altman volta à liderança. Na quarta-feira descobre-se que Ilya Sutskever vai sair do Conselho de Administração, juntamente com outros académicos que teriam sido responsáveis pelo despedimento de Sam Altman, e estes membros vão ser substituídos por Bret Taylor, que é um dos antigos líderes da Salesforce, que desenvolve serviços para ajudar empresas a acompanhar os dados de vendas online, e também por Larry Summers, que é o antigo secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, saem académicos, entram pessoas com mais experiência em negócios. No entanto, esta não é a versão final do novo Conselho de Administração. Sam Altman também deverá ter um lugar e a Microsoft, que queria um lugar no Conselho há muito tempo, também deverá conseguir. Ou seja, resumindo, temos uma organização sem fins lucrativos que se transforma numa empresa que procura lucros, mas o Conselho de Administração é exatamente o mesmo que estava na organização original sem fins lucrativos. Isto teve então algum impacto nesta decisão repentina de despedir o CEO? Sim, o Conselho de Administração continuava a ser maioritariamente composto por académicos. Não se sabe exatamente, ainda só há teorias sobre o motivo que levou ao seu despedimento. A verdade é que não há certezas. A OpenAI não tem respondido às perguntas de vários jornalistas, incluindo o público, e no fundo apenas temos acesso ao comunicado original em que o Conselho de Administração diz que o presidente executivo não estava a ser transparente o suficiente. No entanto, há muitas teorias e, de acordo com o jornal norte-americano New York Times, por exemplo, a decisão foi motivada pelo cientista Ilya Sutskever, que cofundou a OpenAI também no início, e este cientista era simultaneamente membro do Conselho de Administração e também responsável pelo Departamento de Investigação da OpenAI. E Ilya Sutskever acreditava que a liderança não estava a dar atenção suficiente aos efeitos negativos da tecnologia que desenvolviam. Ferramentas como o ChatGPT são capazes de criar conteúdo original a partir de enormes bases de dados. E este conteúdo pode ser usado para facilitar o trabalho de muitas pessoas, mas também pode ser usado para facilitar esquemas de engenharia social, de roubo de credenciais, de roubo de dados e também de proliferação de notícias falsas. E então, uma das teorias que há é que Sam Altman foi despedido porque não estava a dar atenção suficiente a estes efeitos negativos.
Entretanto, na quinta-feira, também surgiu uma carta aberta que teria sido enviada ao Conselho de Administração da OpenAI sobre um novo projeto da empresa, que era o projeto Q-Star, que mostrava de facto o potencial das novas descobertas de inteligência artificial na sociedade. E ainda se sabe muito pouco sobre este projeto, mas em suma a equipa acreditava que a OpenAI tinha descoberto como pôr inteligência artificial a fazer raciocínios de lógica. A versão atual dos chatbots da OpenAI e de outras empresas depende da análise de grandes quantidades de dados, ou seja, usam probabilidade. O sistema, se lhe fazemos uma pergunta de lógica, o sistema não resolve esse desafio de lógica. O sistema identifica a resposta mais provável com base em grandes quantidades de dados. E o que o Q-Star faz é põe os modelos de inteligência artificial a perceber e a resolver mesmo os problemas de lógica ao nível de alunos do ensino básico. E isto preocupa porque se esta descoberta for para a frente, pode potencialmente pôr em causa o emprego de muitas pessoas em todo o mundo, de milhares, de centenas de milhares de pessoas. É neste sentido que falam de uma descoberta que coloca em risco a humanidade, é isso? Sim, têm-se feito esses títulos. O Q-Star, o que se sabe do Q-Star é que é um projeto que põe sistemas de inteligência artificial a resolver problemas de lógica. Em vez de usar grandes bases de dados para descobrir a resposta mais provável, o sistema consegue decifrar mesmo os problemas de lógica, os desafios de matemática. E isto poderá representar um grande desafio para a humanidade porque pode levar a grandes perdas de emprego em todo o mundo. E isto levanta grandes desafios económicos. Mas se isto vai mesmo acontecer, como vai acontecer e se o Q-Star tem mesmo as capacidades que a carta aberta identifica, é algo que ainda não sabemos. Há muito pouca informação concreta neste momento. Certo. Carla, muito obrigada. Esta segunda-feira, no Público, pode ler uma reportagem sobre uma nova realidade provocada pela crise habitacional. Os casos de carência habitacional estão a gerar um aumento de sinalizações de famílias nas comissões de proteção de crianças. Neste P24 estive à conversa com Carla Pequenino, jornalista de tecnologia do Público. Eu sou a Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.